Aí eu vim abordar aqui um tema interessante, né? Será que as fêmeas têm vícios? Eu vou falar assim a experiência que eu tenho. Eu tenho algumas fêmeas e eu percebi que quando você pega uma fêmea filhote, você vai reproduzir ela a primeira vez. A forma que você reproduzir, pelo menos as 3 primeiras vezes assim, é a forma que ela vai se manter. Como assim? Eu vou explicar. Eu tenho uma fêmea aqui que a primeira cria dela, eu deixei ela com o macho e ela criou os filhotes com o macho na gaiola junto. Então o macho alimentava ela, o macho cuidava dos filhotes com ela, o macho chocava. Então, tipo assim, ela pegou esse padrão desse macho. Esse macho morreu ano passado e agora eu coloquei ela com outro canário. E eu percebo que ela quando coloca o último ovo, o quarto ovo, ela fica deitada. E ela não sai do ninho. Ela fica chamando o macho até ele ir até ela. Ela sai do ninho às vezes, mas ela chama ele até ele alimentar ela. Eu já coloquei ela com mais 2 canários e os 2 canários têm que alimentar ela. Ela sempre chama até eles alimentar. Mas aí você me fala assim, será que é a fêmea mesmo que faz isso? Ou é o canário? Eu falo que é a fêmea, porque esses mesmos machos eu já criei com outras fêmeas e eles não fazem isso. Eles não alimentam, eles não chocam, eles não fazem nada. Mas com essa fêmea eles fazem isso, porque ela fica chamando eles o tempo todo. Elas incentivam eles a fazer isso. E eu achei muito interessante esse tema. E se você for parar pra pensar também, se você pega uma fêmea de criador grande, uma fêmea até que bonita, aí você fala assim, poxa, essa fêmea bota, mas ela não choca o ovo. Ela não cria os filhotes, ela joga fora. Mas eu vou te explicar o porquê disso. Que quando esse criador cria com ela, o que ele faz? Ele faz ela fazer a postura, colocar os ovos, ele substitui os ovos dela e passa para outra fêmea. E depois remove esse ovo dela, esse ninho dela, e depois faz ela fazer outra postura e vai colocando os ovos dela tudo para uma seca. Então essa fêmea não tem o hábito de chocar os ovos. Essa fêmea só tem o hábito de botar. O objetivo dela é botar, ela aprendeu assim. Então quem cria é a outra, é a ama seca, não ela. Então tem fêmea que ela só vai botar, não vai criar dos filhotes. Tem fêmea que ela vai botar e vai cuidar dos filhotes. Tem fêmea que ela vai botar e cuidar dos filhotes somente se tiver o macho na gaiola. Então depende de como você moldou essa fêmea. Eu gosto sempre de criar com fêmeas iniciantes. Porém, as fêmeas que eu tenho mais velha aqui foi tudo criada do meu jeito. Eu sei como uma cria, outra cria. Tem uma aqui que só cria sem o macho. Se eu deixar o macho, ela briga, ela joga o filhote fora do ninho, ela faz o escarcéu. Mas quando ela tá sozinha, ela cuida direitinho, ela choca direitinho, ela faz tudo certinho. Tem fêmea que, se você perceber, ela só deita no ninho no último ovo. Tem fêmea que você percebe que ela coloca o primeiro, ela já não sai mais. Então isso vai de cada fêmea, vai da forma que você estimulou ela a criar. Eu achei muito interessante esse tema porque todas as fêmeas que eu criei aqui, eu formei elas, elas criam de um jeito. O jeito que eu deixei elas criando. E eu achei isso muito bacana. Igual tem uma fêmea ali que o macho dela copulou na fêmea de baixo. A fêmea tá criando sozinha de baixo. Mas essa tem que estar o macho dentro. Eu tirei ele para colocar com outra fêmea, ela não deixava. Ela saía do ninho e ficava piando até cansar. Aí quando eu coloquei ele de volta, ela se calou, ela foi e deitou no ninho. Eu achei muito interessante isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Foi meio resumido assim, mas depois eu vou fazer escrito ali detalhadamente e vou passar para vocês aí o que eu acho. E se você tiver uma experiência parecida, coloca aí nos comentários. Conte sua experiência, como foi. E comece a prestar mais atenção. De repente, se você vai num criador e compra a fêmea dele, aí depois você volta no criador e fala, essa fêmea é ruim, essa fêmea faz isso, essa fêmea faz aquilo. Aí o criador vai falar pra você, não, mas com ela eu criei aqui tranquilo. Mas por que disso? Porque ele sabe como que a fêmea faz o segmento dela de criação e você não sabe ainda. Então é bom você analisar tudo isso. Às vezes ou você compra uma fêmea nova e tenta moldar do seu jeito, ou então você compra uma fêmea mais experiente, mas pergunta, como que essa fêmea cria? Ela faz isso, ela faz aquilo outro? Eu acho bem interessante. Não que isso seja uma ciência exata, mas se você perceber, isso tem muito sentido.
Muito obrigado a todos aí por assistir o vídeo e até mais.